Não vai acontecer nada se eu não tô aparecendo. A gente tá aparecendo assim. Tá? Tá. Vou ter que começar de novo, porque eu vou entrar aqui com... Ah, não. Peraí. Entendi o que eu fiz, entendeu? Vamos ver se consertou agora. Tem que dar um delay. Por isso que é bom entrar... Agora vai dar certinho. Não foi? Vou tentar de novo. Não está entrando a tela, né? Não. Tudo bem, a gente está adiantado um pouquinho aqui, preparando para o nosso seminário, que vai começar agora às 18 horas. Nós já estamos aguardando, a gente já está aqui com o Berilo, já está com o Paulo César. E eu desliguei a transmissão do vídeo, foi por isso que as pessoas não puderam ver o vídeo. Mas agora vai dar tudo certo, porque sempre dá tudo certo no final. Bem no final. Né? Não tem como expandir a tela? Ele tá aparecendo a borda. Agora. É que não tá aparecendo igual tá ali, tá? Isso aqui. Universidades do mundo nas áreas de agricultura e de floresta, de acordo com o QS World University Ranking. São aproximadamente 45 mil quilômetros quadrados, distribuídos em 3 campi no estado de Minas Gerais. Considerado um dos mais belos do país, o campus principal está localizado em Viçosa, sudeste do Brasil, com fácil acesso a Belo Horizonte, capital do estado, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Com o olhar voltado para o futuro e sensível às transformações globais, a Universidade Federal de Viçosa investe em áreas de grande impacto social, econômico e ambiental, além da agricultura. A UFV distingue-se pela excelência e abrangência de suas pesquisas avançadas em áreas como bioeconomia e saúde global, desenvolvendo ciência e tecnologia comparadas às melhores instituições internacionais. Consciente de sua importância estratégica para o país, a UFV integra o Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias, disponibilizando equipamentos analíticos de ponta aos seus pesquisadores, atendendo setores econômicos diversos, além das áreas da saúde e do meio ambiente. A UFV abriga 2
dois institutos nacionais de ciência e tecnologia, organização federal que estimula a pesquisa de ponta em áreas de fronteiras da ciência, tendo como um dos objetivos o desenvolvimento sustentável do país. Somado a tudo isso, a UFV desenvolve tecnologias para a indústria de celulose e papel, vacinas, biocombustíveis e alimentos, apenas para citar alguns exemplos. Oferecendo mais de 50 cursos de pós-graduação gratuitos, a universidade está ampliando sua plataforma de ensino à distância. Este esforço disponibiliza ferramentas de interação com equipes internacionais, proporcionando a circulação do conhecimento e capacitação de profissionais em áreas remotas. Adicionalmente, a UFV oferece gratuitamente curso intensivo de português para estrangeiros. Todos os cursos de doutorado da UFV dispõem de bolsas que possibilitam aos seus alunos experiências em instituições relevantes do exterior. A UFV tem alguns dos mais bem avaliados cursos de pós-graduação do Brasil, além de oferecer programas de dupla titulação de doutorado com renomadas universidades internacionais. Distinguindo-se em pesquisa básica de ponta e oferecendo completo suporte em pesquisa aplicada, a universidade é um ambiente dinâmico e agradável de se viver em atmosfera acolhedora e multicultural. Ser aluno da UFV significa fazer parte de uma instituição que está na vanguarda da pesquisa no Brasil, conhecida por sua constante busca pela excelência em diversas áreas do conhecimento, contribuindo continuamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. UFV, onde estudar, saber, agir, vencer. A Universidade Federal de Viçosa oferece o curso de graduação em dança no campus localizado na cidade de Viçosa, no estado de Minas Gerais. Ele é um dos 68 cursos oferecidos pela instituição e possui carga horária distribuída entre atividades teóricas e práticas. Por isso, o campus conta com pavilhões de salas de aula, laboratórios de ensino, estúdios de dança e outros espaços que favorecem o aprendizado e permitem que os estudantes coloquem seus conhecimentos em prática. Na UFV, os graduandos também têm oportunidades de realizar atividades de pesquisa e de extensão. Isso como bolsistas de projetos coordenados e orientados por professores e técnicos capacitados, formados no Brasil e no exterior. O campus Viçosa ainda conta com bibliotecas, restaurantes universitários e oferece diversas atividades extracurriculares, como eventos acadêmicos, programas de tutoria e monitoria, empresas juniores e ações culturais, esportivas e de lazer, entre outras. Vale destacar que a UFV também é referência na área de assistência estudantil e disponibiliza auxílios para os estudantes em vulnerabilidade econômica comprovada. Tudo para que todos se sintam bem e se desenvolvam de maneira integral. O curso de dança oferece duas formações, em bacharelado e em licenciatura. Os estudantes podem cursar as duas ou optar por uma delas. O bacharelado forma profissionais capazes de atuar na criação e na produção artística, como intérprete, criadores, coreógrafos e diretores. Isso em grupos de dança, no ensino não formal e em setores públicos de arte e cultura, entre outros. O bacharel em dança é preparado para intervir, produzir e apreciar espetáculos e mostras, além de pesquisar a linguagem coreográfica e sua articulação com outras linguagens cênicas, dialogando com diferentes áreas do conhecimento em um contexto sociocultural amplo.
Já a licenciatura forma professores para os ensinos infantil, fundamental e médio, capazes de articular a prática artística com o processo de ensino-aprendizagem. Os licenciados são preparados para identificar e desenvolver os diversos formatos da dança, exercitar a criatividade e a reflexão, trabalhar sob uma perspectiva inter, multi e transdisciplinar e atuar na interação e transformação social. Todos esses profissionais ainda podem aprimorar seus conhecimentos por meio de programas de pós-graduação e se tornar professores no ensino superior. Como em toda a UFV, a seleção de novos estudantes para o curso de graduação em dança acontece no início do ano. Depois de ter realizado o Enem, os candidatos concorrem às vagas da universidade por meio do SISU. A Universidade Federal de Viçosa possui mais de 90 anos de história e é considerada uma das mais bonitas do Brasil. Nela, estudantes, professores e técnicos têm uma vivência acadêmica diversificada e rica, com impactos positivos na comunidade. Conheça outros detalhes por meio do site e das mídias sociais da instituição. Esperamos você! Olá, boa tarde. Então, nós estamos agora abrindo os trabalhos dessa mesa redonda sobre iluminação e arte, profissionalização e formação. Uma conversa que está sendo realizada pela Universidade Federal de Viçosa em parceria com a Universidade Federal de São João del Rei, coordenada por mim, professora Rosana Pimenta, aqui no Departamento de Artes e Humanidades, e pelo professor Berilo, lá das Artes Cênicas da Universidade Federal de São João del Rei. Hoje nós temos um palestrante convidado, que é o iluminador Paulo César Medeiros, que eu já vou chamar aqui para entrar na conversa com a gente, o Berilo e o Paulo César, mas eu quero dizer antes que eu coloquei esse videozinho do curso da dança para o pessoal aqui, os estudantes do curso de dança matarem um pouco as saudades aqui do campo, né? Do campus, desculpa. Normalmente, quando nós fazemos eventos aqui na universidade, a gente traz os nossos convidados, eles têm a oportunidade de andar aqui no campus, bater papo com a gente, né, comer doces de leite, enfim, toda aquela história. E agora, só por meio mesmo dessa lembrança e dessa interface é que a gente pode fazer isso, né, proporcionar um pouquinho dessa experiência e matar um pouquinho da saudade, ok? Então, vou chamar os meninos para a conversa, né? Eles chegando aí, olá. Tudo bem, gente? Tudo bem, tudo ótimo. Vocês me ouvem bem? Ouvimos sim. Tudo bem. Ok.
Então, pessoal, vou começar apresentando o Paulo César e agradecendo pela disponibilidade de estar aqui nessa conversa com a gente. O Paulo César é iluminador, né? Ele tem em seu histórico a luta pelo reconhecimento do profissional da iluminação, sendo um dos criadores da Associação Brasileira de Iluminadores Cênicos, a BRIC. Em sua trajetória de 35 anos de carreira, realizou mais de 1.000 projetos de iluminação, os quais lhe renderam indicações a diversos prêmios, tendo sido vencedor por 5 vezes o Shell de teatro. Paulo César cursou Faculdade de Comunicação Social, Publicidade e Faculdade de Artes Cênicas na área de direção. Além disso, fez cursos de direção e iluminação com o mestre Aurélio de Simone, fotografia, direção de fotografia, de cinema, entre outros, e atuou com uma série de diretores, que é uma lista um tanto quanto grande, né? Dentre os quais Bibi Ferreira e Marília Pera, enfim, Marco Nanini, várias pessoas super bacanas. O professor Berilo, professor em iluminação cênica e direção teatral, atuando na área de teoria, análise e história e historiografia do texto e da cena teatral, do curso de graduação em teatro e do programa de pós-graduação em artes cênicas, mestrado acadêmico do Departamento de Artes da Cena da Universidade Federal de São João del Rei. É bacharel em Artes, Imagem e Som pela UFSCar. Gente, dá um pouco de trabalho ler os currículos desse povo, porque é meio grande, sabe? Mas tudo bem, a gente... O Berilo atuou profissionalmente também na área de iluminação cênica até 2011, de 96 até 2011. Neste período, atuou como técnico, operador, criador de luz para espetáculos de teatro e dança. A partir de 2004, inicia sua carreira como professor de iluminação na Unip, em São Paulo, e na UGB, no Rio de Janeiro. Em 2006, ingressa por concurso público como professor de iluminação cênica na UFOP, aqui, vizinha da gente, de Viçosa. Você conhece Viçosa, Berilo? Conheço. Conhece, né? Deu saudade vendo. O Paulo não conhece ainda. Não. Fica o convite. Né? Parei na UFOP, né? Onde se efetiva, né? No mesmo ano que conclui o doutorado na Unirio. A partir desse momento, o Berilo opta por concretizar seu trabalho na academia. Obrigada, Berilo, por ter vindo para cá, focando-se na formação e na pesquisa, principalmente no campo da história, do espetáculo e da iluminação cênica. Em 2017, realiza seu pós-doutorado na Unirio com o tema Capomicato e Metateatro, o fazer e o pensamento da iluminação na dramaturgia pirandeliana, com bolsa da CAPES. Neste ano agora, no ano vigente, conclui a pesquisa Iluminação Cênica e naquele ano, né, Berilo? Falei besteira aqui. Nesse ano. Nesse ano agora está concluindo. Ah, tá. Fazer o pensamento da iluminação entre o real e o ficcional pela CNPq e FAPEMIG, e inicia um novo e longo trajeto a partir de 2021 com a pesquisa Capítulos de História da Iluminação Cênica no Brasil. Gente, esses são os nossos convidados e parceiros, né, que estão aqui para a gente começar essa conversa falando com esse foco, né? É interessante esse tema de iluminação. Nós agora, nesse momento de pandemia, tivemos muitas lives de muitos profissionais da área, uma documentação histórica muito importante, mas o nosso foco aqui nesta conversa, neste bate-papo, é falar sobre formação. E neste momento, a gente quer fazer uma reflexão bastante
profunda no que tange a formação em nível superior, né? Qual que é o papel da universidade, qual a contribuição da universidade, isso é que nos é caro aqui, por esse motivo estamos promovendo esta conversa. Né? Então, a gente queria, né, que vocês começassem contando para a gente um pouquinho sobre a formação de vocês. Pedir para o Paulo César, que é nosso convidado, começar a falar primeiro. Como vocês chegaram até aqui, nesse lugar que vocês ocupam hoje, nessa profissão? Qual que foi essa trajetória? E, enfim, o que vocês acham que foi mais determinante no que tange a formação, né? De como vocês chegaram até aqui e a formação. Vou pedir para você começar falando, tá, Paulo? Tá. Posso começar? Eu comecei a fazer luz há 35 anos atrás, né? Então, quando eu comecei a fazer luz, eu sou praticamente da terceira geração de iluminadores aqui do Rio de Janeiro. A gente não tinha nenhum curso específico de formação para iluminadores, né? Eu fiz um curso livre com o Aurélio de Simone e grudei nele, que era um iluminador que trabalhava muito conhecido aqui na época, e isso me permitiu, sendo assistente dele, de ter um aprendizado prático, né, com ele. Eu fiz um pequeno curso com ele, de uma semana, e fiquei mais ou menos uns 6 meses, 7 meses como assistente dele, um dos assistentes, né, que ele tinha vários assistentes. E um dos primeiros trabalhos que eu tive já foi como operador de luz de um teatro. Eu fiquei dentro de um teatro, né? E como eu já vinha fazendo faculdade de comunicação nesse período, né? Eu estava dentro da faculdade de publicidade, mas já mirando ir para a Unirio fazer faculdade de teatro, na área de licenciatura, na área de direção, todos os contatos que eu fazia, todos os diretores que eu conhecia como operador de luz, já me viam ali como um possível iluminador, uma pessoa nova que estava querendo fazer luz e tal. Então, minha carreira começou muito cedo. A primeira luz que eu fiz, eu tinha 1 ano só como operador de luz. Eu comecei, no meu primeiro ano, eu já criei a primeira luz. Então, eu tenho mais ou menos exatamente 35 anos, mais ou menos 35 anos como iluminador, né? Trabalhando dentro de luz. E uma das coisas que mais me angustiava era o fato de não existir uma formação para as equipes, né? Então, quando eu comecei a formar as minhas equipes, eu entendi que eu precisava criar um processo de formação dentro da minha empresa. Eu montei uma empresa em 1990, quer dizer, 5 anos depois de ter começado a trabalhar como iluminador, e comecei a ter a minha equipe, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma análise dos países que já tinham nível superior, já tinham cursos técnicos, para entender qual seria uma grade curricular para técnicos e uma grade curricular para quem quisesse trabalhar como iluminador. Todas as grades ligadas na academia à formação de iluminadores eram muito próximas da grade da cenografia, que já existia na Unirio. Então, eu estudava licenciatura na Unirio, mas eu era muito grudado na turma da cenografia, porque eu sentia que ali tinha muito conhecimento que serviria à minha vida como iluminador. Então, eu era meio rato de biblioteca e muito amigo dos cenógrafos em formação nesse período. Vários são cenógrafos profissionais hoje, que estavam ali buscando conhecimento sobre a história da iluminação, sobre a estética da cenografia, o desenvolvimento do teatro através da estética da cenografia e da luz. Então, eu fui fazendo uma espécie de formação dupla dentro da Unirio. Eu fui estudando, me preparando para fazer licenciatura, com a ideia de eventualmente virar professor de teatro, alguma coisa assim, trabalhando como iluminador, não sabendo se aquilo ia ser uma profissão ou não, porque eu tinha uma vontade maior também de dirigir, e ter um grupo de teatro, uma companhia de teatro e tal. Só que no meio desse processo, já era minha segunda faculdade, eu fui me apaixonando por iluminação. Eu comecei a trabalhar muito cedo com diretores muito experientes, de 3 gerações atrás da minha, né? Então, eu comecei muito cedo a trabalhar com Bibi Ferreira, Sérgio Brito, Natália Timber, enfim, essa turma toda, Valmor Chagas, pessoas muito mais experientes que eu, e pessoas que tinham, na sua formação,
que também foi, de certa forma, autodidata, porque esses eram atores e diretores de um período que não havia faculdade de interpretação, de teatro, de direção, de nada. Eles receberam ensinamento direto dos italianos, que são descendentes diretos das figuras que a gente conhece quando estuda história do teatro, como Appia, Craig, Meyerhold, né? Essa turma toda influenciou essa geração do meio do século XX de italianos que vieram para o Brasil no período da guerra e que fundaram aqui várias companhias, se relacionaram com várias pessoas de teatro daqui, e eu tive a sorte de trabalhar com muitas pessoas dessa geração, pessoas ligadas ao Teatro dos Sete, pessoas que eram do TBC, enfim. E isso, obviamente, acabou fazendo de mim um apaixonado por iluminação, apaixonado por teatro, trabalhando muito cedo com pessoas que eu estudava na faculdade. Você lia sobre o teatro brasileiro de comédia na faculdade, e de tarde eu tinha um ensaio com o Sérgio Brito, que me contava com o Ítalo Rossi, essas pessoas e tal. E quando eu estava já meio terminando, sexto período da faculdade, eu já era um iluminador, eu já estava trabalhando, já estava no mercado, e resolvi fazer, nesse período todo, criar duas vertentes de estudo dentro da minha empresa, que chama Artlight, que era um viés técnico, em que a gente estudaria elétrica, eletrônica, ótica, mesas computadorizadas, os modelos de refletor, as partes técnicas da área de iluminação, e um viés artístico em que eu chamava professores da faculdade ou amigos que eu ia conhecendo durante o período da faculdade para dar aula de história da arte, de falar sobre cenografia, outros falavam sobre figurino, e fui formando a minha equipe artística e tecnicamente, né, dentro de uma lógica que me parecia semi-acadêmica, né, porque eu não tinha preparo para ser coordenador técnico de um curso, né, de formação, mas que, ao mesmo tempo, era mais ou menos o que eu estava estudando, né, era tudo que eu estudava para ser iluminador na prática, eu estava oferecendo para esse grupo, né. E desse grupo saíram uns 10 iluminadores, que hoje são iluminadores aqui no Rio de Janeiro, que trabalham profissionalmente e tal. E até hoje eu tenho esse conceito com a equipe. Eu tenho uma outra equipe hoje, são outras pessoas, são novos jovens iluminadores, alguns mais experientes e tal. A gente continua tendo essa prática autodidata. O que eu vejo como uma diferença muito grande... Você sempre ofereceu uma formação, de certa forma, então a tua equipe sempre fez um curso ao mesmo tempo. Além de trabalhar, sempre houve uma formação. Sempre. Isso vai desde quando sai um material novo, né? Por exemplo, quando chegou o LED, a primeira coisa que a gente fez foi fazer cursos ligados a LED, tentar entender o que era o LED, os tipos de equipamento que a gente ia usar, porque é até engraçado essa coisa do LED, né? Porque, por exemplo, outro dia eu estou escrevendo um livro, né? Chamado A Dramaturgia da Luz. Então, tem um texto que chama do Sol ao LED, que é um texto sobre a história da iluminação. Então, tem uma história engraçada do Max Reinhardt, por exemplo, que foi uma das grandes figuras ligadas à dramaturgia e à encenação no final do século XIX, que ele gostava tanto da iluminação a gás que quando começou a luz elétrica, porque ele participou dessa passagem, ele preferia continuar trabalhando com a luz a gás, porque ele achava mais humana, não sei o quê. Nós que estamos acostumados a trabalhar com a luz incandescente, ainda temos uma resistência ao LED. E essa transição é super bonita, eu até comparo um pouco com esse período da virada do século XIX para o XX, porque a gente também está tentando humanizar o LED, trazer conceitos da iluminação da luz incandescente, da lâmpada incandescente, do calor, do amarelo, do quente que a luz incandescente tem, do jeito que ela entra em resistência para o LED. E isso não está se dando só no campo de trabalho, ou seja, dentro do palco. As indústrias estão discutindo sobre isso com os iluminadores, estão perguntando a opinião de iluminadores do mundo inteiro sobre o que é preciso fazer para que o LED se humanize mais, ele ganhe mais... isso que a gente chama de humanidade, que a luz quente tem, né? Que parece um pouco com fogo, lembra um pouco essa coisa atávica da luz da caverna, né? Então, essa discussão está bem em voga agora. Muito legal. Paulo, você chegou, então, a se formar nas duas graduações? Na direção? Não, eu não me formei em nenhuma das duas, porque quando eu comecei a fazer a faculdade de comunicação, eu achei que eu ia ser publicitário. Na verdade, eu queria fazer teatro, sempre quis fazer teatro, mas eu achava, na época, na minha cabeça louca, que meu pai ia ficar chateado. E aí eu falei, não, pô, meu pai gastou tanta
grana para eu estudar, não posso fazer teatro amador, mas não pode ser uma coisa profissional. Aí eu fui fazer publicidade na área de criação, porque eu achei que era a coisa mais próxima de teatro. Quando você entra nas agências de publicidade, você vê que não tem nada a ver. A agência de publicidade é um outro mundo, é um outro universo. E aí eu fiquei muito triste, muito decepcionado comigo mesmo. Eu já estava no 3º ano de faculdade, no 6º período já, e entendi que não era aquilo. Eu não ia ser publicitário na vida. E saí da faculdade. Simplesmente saí, nem tranquei, porque eu sabia que eu não ia voltar nunca. E aí eu falei, cara, tem que fazer. E a área de iluminação também, não só de iluminação, mas de teatro de modo geral, quem se envolve fortemente, às vezes realmente não vai. O envolvimento é muito grande, né? Você não tem um tempo, um cotidiano tão convencional, né, em relação. Isso acontece na dança também, enfim, né? Às vezes a pessoa faz conservatório, enfim, não é uma obrigatoriedade, né? Bem legal. E aí, nesse período eu falei, cara, não vou ser. Aí fui fazer Unirio, fiz prova para Unirio, passei e comecei a fazer. Só que no meio desse processo eu já era operador de luz e já estava começando a iluminar. Então eu fiz Unirio, eu era estudante na Unirio e trabalhava como profissional à noite. Eu trabalhava em teatro. Então eu lidava com os profissionais e estudava na Unirio. E meu filho nasceu nesse período, meu filho mais velho nasceu nesse momento. Então era muito difícil ir para a faculdade, eu ficava muito cansado, esse era um período que as pessoas sempre montavam luz de madrugada, então ir para a faculdade era muito difícil. E no último ano da Unirio, você tem que dirigir 4 montagens. Eu não tinha energia nem de ir para a faculdade, que dirá dirigir 4 montagens. Então eu desisti da faculdade e me prometi que um dia eu voltava para me formar. E esse sonho eu ainda tenho, apesar de estar com 55 anos, ainda tenho esse sonho não só de participar de um processo de criação de uma faculdade de iluminação cênica, ou seja, de ser ativo, né, proativo, com a experiência que eu tive, com a minha formação e com os contatos que eu tenho, mas também de me formar, eu mesmo me formar como uma questão pessoal mesmo, assim, de querer me formar dentro da minha própria área, entendeu? Legal. Segura essa ideia, porque essa ideia é boa. Segura essa ideia. Vamos ouvir o Berilo contar um pouquinho de como foi para a galera aqui, como é que foi o processo de chegada dele até aqui, esse processo de formação, Berilo. Então, eu costumo dizer que esse processo de formação é um processo que ele tem, na verdade, 2 caminhos paralelos que eu sempre fui trilhando, né? Porque eu sempre quis fazer teatro, isso desde o ensino médio já fazia teatro, mas eu nunca quis ser ator, né? Não sabia muito bem o que eu queria ser, mas ator eu sabia que eu não queria ser. Já tinha experimentado, não queria ser ator. Eu gostava muito de dramaturgia, gostava muito dessa coisa dos bastidores. E então eu acabei que fui indo para a iluminação meio por acaso, assim, era meio que sobrava, assim, o que não tinha ninguém para fazer era sempre a luz, e eu acabava indo e fazendo isso no interior de São Paulo. Então, para os grupos enfim, com que eu me envolvia, eu acabei indo meio por esse caminho. E paralelamente, um pouco também, um pouco parecendo esse raciocínio do Paulo César, assim, mas o que eu vou fazer de graduação, fazer uma graduação em artes, eu até pensei em fazer artes plásticas, eu acabei procurando uma graduação um pouco mais séria, e eu fui fazer sociologia. E aí fiz sociologia, mas aí também, do segundo para o 3º ano de sociologia, eu também, assim, aí precisava de alguma outra coisa, e aí eu fazia sociologia em Araraquara, e morava em São Carlos, e aí abriu na Federal de São Carlos um curso, que é esse curso que eu acabei me formando, que na época ele abriu como um curso de artes, o nome do curso era Artes, Imagem e Som, mas depois que eu já tinha me formado, o MEC mudou a categoria do curso, hoje ele é um curso de comunicação, da área de produção audiovisual, né? E aí eu acabei que falei, não, quero fazer alguma coisa mais ligada à arte, e aí eu passei nesse curso que era noturno, então eu fazia na Unesp de Araraquara sociologia durante o dia, e à noite fazia esse curso de comunicação, de artes, mais voltado para a área do cinema, né, mais voltado para essa área do audiovisual. Mas sempre fazendo teatro,
sempre participando de montagens, de trabalhos com grupos de teatro na cidade. Quando entrei na UFSCar, me envolvi com um grupo da universidade, e com isso, eu acabei que larguei, faço sociologia também no último ano, estava terminando, fiquei só no outro curso, e por também um acaso e uma sorte, um colega meu do curso de imagem e som, ele era iluminador, ele era fotógrafo e já trabalhava como iluminador em alguns grupos, e já tinha trabalhado com o Wagner Pinto, e aí ele me chamou para trabalhar com ele. Ele estava trabalhando em São Paulo, numa companhia que estava na terceira montagem, uma companhia relativamente nova, que era a Companhia do Latão, e aí me chamou para trabalhar como assistente dele em iluminação lá na Companhia do Latão. E aí eu fui para São Paulo, ainda terminando o curso, mas aí esse não deu para largar, porque aí meu pai, de fato, me mataria. Então esse eu ia e voltava de São Paulo para São Carlos, né? São 235, 250 quilômetros, e terminei o curso, e aí depois fiquei em São Paulo trabalhando, né? Aí trabalhei com o Latão como assistente, aí um outro grupo lá de São Paulo, que é a Companhia Teatro de Narradores, que eu conheci o diretor dela num curso, que aí eu, terminando a graduação, fui fazer um curso como aluno especial na pós-graduação da Letras, na USP, pensando em fazer o mestrado, né? E aí conheci ele na disciplina, ele era aluno da disciplina, aí conversamos, eles não tinham iluminadora, e eu fui fazer luz para eles, e comecei a fazer luz para eles. E aí, o que aconteceu foi que eu, num determinado momento, em São Paulo, eu comecei a passar um aperto financeiro muito grande. São Paulo era uma cidade muito cara, né? Eu vim do interior. E aí, mas aí eu já estava assim, já tinha contato com algumas pessoas da área de iluminação ali em São Paulo, comecei a falar para as pessoas, gente, eu preciso trabalhar mais, preciso começar. E aí comecei a trabalhar como técnico e operador. As pessoas me arrumavam uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, a iluminação, num primeiro momento, ela virou assim, ela foi entrando na minha vida por acaso, e ela entrou, de fato, na minha vida com a possibilidade de me sustentar, de ganhar dinheiro, né? E a coisa foi tanta, assim, era tanto trabalho que surgiu como técnico, né, e operador, que eu acabei desistindo de fazer o mestrado, acabei desistindo de estudar e fui fazer isso. E aí, numa dessa, eu comecei a fazer um trabalho que, para mim, foi muito gratificante, fiz ele por quase 5 anos direto, que foi operar a luz de espetáculos em turnê, né? Então, eu viajava, pegava uma peça, ficava 1, às vezes 2 anos com a peça, e viajava com ela o Brasil inteiro, né? Falo que um dos grandes presentes que a iluminação e o teatro me deu foi esse, que eu conheço praticamente todas as capitais, fora outras cidades do interior do Brasil, né? Com teatro, né? Com teatro. E aí, enfim, aí a coisa foi indo, aí começou a surgir algumas oportunidades de criar algumas luzes, né? Aí fui criando algumas luzes, mas num determinado momento um amigo meu me chamou para dar aula na Unip. Falou, Adri, você não quer dar aula? Não tem... né? Aí eu fui dar aula na Unip, e aí já estava também, esses trabalhos técnicos me levaram para o Rio de Janeiro, né? Trabalhei operando luz do Paulinho, operando luz do Aurélio, e aí eu fui dar aula na Unip. E aí isso reacendeu em mim essa paixão pelo estudo, pelo trabalho docente, e aí eu decidi voltar. E fui fazer o mestrado, aí em 2005 ou 2006, não sei, entrei no mestrado, e a partir daí, cada vez mais, a iluminação ficou num segundo plano, quase que me dando suporte para eu conseguir estudar, né? Eu não tive bolsa no mestrado, e fiz o mestrado na PUC, né? Então eu precisava de um dinheiro, né? Então eu
precisava trabalhar muito para pagar a PUC, né? Aí fiz o mestrado, depois emendei o doutorado na Unirio, mudei para o Rio de Janeiro, sempre trabalhando com luz, até que eu passei nesse concurso na UFOP, comecei a dar aula e cada vez mais a academia foi me absorvendo, até o ponto que, num determinado momento, eu cheguei à conclusão que, para levar o trabalho acadêmico, assim, da forma que eu acho que tem muitas formas de se trabalhar, eu acho que a minha não é a única, né? Então, assim, mas da forma como eu queria fazer o trabalho acadêmico, esse trabalho no mercado me absorvia muito, né? E era muito cansativo fazer os dois. E aí eu decidi que eu então ia ficar só na academia, né? E aí então, em 2011, quando eu terminei o doutorado, eu estava operando um espetáculo, né? Quando eu terminei o doutorado, um espetáculo dirigido pelo Jô Soares, e aí eu terminei, e aí eu falei, não, agora esse é o último trabalho que eu faço profissionalmente no mercado com iluminação, e aí tive a sorte de terminar o doutorado e já ser efetivado em Ouro Preto. E aí, então, enfim, efetivado, eu consegui deixar de alguma forma de lado esse trabalho no mercado. Mas nunca o trabalho da iluminação, porque aí dentro da academia o meu trabalho sempre foi com iluminação, inclusive durante muito tempo ainda criando luz, né, dentro dos projetos. Né, logo que entrei, tive um projeto muito legal que eu fiz com 2 professores lá da UFOP, que hoje uma é professora da Unirio hoje, e o outro é professor da UFRJ, que é o Gilson Mota e a Tânia Alice. Eles fizeram uma montagem, a Tânia dirigiu, o Gilson fez a cenografia e me chamaram para fazer a luz. Então, eu tinha acabado de entrar como substituto ainda lá no UFOP, e me chamaram, aí eu comecei a ver que tinha essa possibilidade de fazer a luz dentro da academia, ligado ao meu trabalho acadêmico, né? Então, uma vez que eu não precisava do dinheiro de sustento do mercado de iluminação, eu acabei ficando na academia, e venho fazendo isso dentro da academia, né? Assim, fazendo uma síntese do relato de vocês, né? Vocês primeiro tentaram fazer uma profissão séria, não brincando, para depois falar, vou fazer teatro, não sei o quê. A Andréia Bergalo está falando aqui, boa noite, Paulinho, bom saber de você. A professora Andréia Bergalo é professora nossa aqui no Artes e Humanidades. Querida, amiga. Gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho, se vocês nessa relação com o mercado, tá? Se vocês sentiram que essa formação, acho que essa pergunta na verdade é mais para o Paulo agora, tá? Eu tenho uma outra pergunta que é mais para o Berilo. Esse pouco tempo que você teve na academia, Berilo, ou desculpa, Paulo, esse tempo que você passou ali, você sente que teve alguns elementos assim que fizeram diferença para dentro mesmo do seu trabalho? Você consegue assim, falar? Não, totalmente. Tanto que toda vez que algum jovem iluminador me pergunta o que ele deve estudar para ser iluminador, ele deve estudar teatro. Assim. A iluminação ela não existe por si só. Nem a iluminação cênica usada para dança ou para qualquer outra coisa é desvinculada da dramaturgia. Então, assim, a luz... Se você começa a estudar, por exemplo, a história da iluminação, você vai cair dentro da história do teatro, você vai cair direto dentro da vida dos grandes encenadores. Então, nunca houve um avanço dentro de iluminação que não tivesse totalmente ligado a um avanço da dramaturgia, um avanço do pensamento do palco, ou das questões que os grandes encenadores, as grandes pessoas de teatro fizeram em relação ao mundo. Ou seja, a maneira como o teatro discutiu o mundo, influenciou e foi influenciada pela iluminação. Ou seja, a luz e o teatro andaram sempre de mãos dadas. Assim, a partir do momento que os homens, né, as pessoas de teatro começam a perceber a iluminação como um elemento dramatúrgico, isso nunca mais se desvincula, ou seja, você nunca mais tem, nunca mais terá
um momento em que o pensamento teatral, o pensamento sobre a cena, que significa também o pensamento dos encenadores sobre a sociedade, vai acontecer sem a participação de todas as áreas, né? Da cenografia, do figurino e da iluminação. E é muito engraçado isso, porque tem um momento que você pensa que você está estudando a história da iluminação, mas rapidamente você se coloca nas questões da iluminação em relação ao pensamento daquele encenador. Então, por exemplo, para dar um exemplo simples, assim, quando eu comecei a fazer luz, se dizia muito que quando você fosse fazer uma luz de Brecht, você deveria usar branco. E isso é aquelas lendas urbanas, que você não sabe direito nem de onde vem, nem por que vem. Quando você vai estudar o Brecht, e você vai entender por que do branco, por que da geral branca, você vai entrar no campo da cidadania do ator, você vai entrar na necessidade que ele tinha naquele momento de acabar com o truque, de mostrar o truque, de colocar a plateia como uma plateia cidadã. Então, não existiu, a partir do momento da descoberta da luz como um elemento dramático, não existe mais uma desvinculação do pensamento teatral. E não havendo isso, não há desvinculação do pensamento da evolução da sociedade, da nova criação do novo cidadão do século XX, das questões que o simbolismo trouxe no final do século XIX, nunca mais isso se desvincula, né? Então, tudo que você estuda na faculdade, tudo que você absorve sobre teoria teatral, vai ser aplicado na iluminação. E não é aplicado de uma maneira teórica, não, é aplicado de uma maneira prática, porque quando você vai fazer um espetáculo, por exemplo, de Molière, você vai ter uma conversa com o teu diretor, com o encenador, que vai passar pela história do teatro, que vai passar pela história de Molière, que vai vai falar de comédia dell'arte. Você vai ter que ter um preparo teórico que vai ser usado nas conversas, nos bate-papos com o cenógrafo, com o figurinista, com o coreógrafo, com o maquiador, com todos os criadores da cena. Então, tudo que você aprende na teoria é aplicado na prática. Não há desvinculação entre a teoria e a prática no teatro. Não existe isso. Quando a gente fala no ensino técnico para a iluminação, a gente não está desvinculando o estudo de história do teatro nem da história da iluminação. O que eu acho que é interessante falar nesses dois aspectos da formação é simplesmente porque existe uma formação técnica, de nível técnico, porque também a gente tem que entender que há demandas diferentes, há uma demanda por um conhecimento artístico mais apurado, teórico mais apurado, e há uma demanda por um conhecimento técnico. Isso em todas as áreas, não é uma característica da iluminação, né? Então, o que eu defendo é a criação. Por exemplo, quando eu comecei a fazer luz, não haviam cursos, praticamente. A não ser quando o iluminador resolvia dar uma oficina de 3, 4 dias, uma coisa assim. Mas não havia. Hoje, existem muitos professores dando aula de iluminação, no Brasil inteiro. Isso não é uma coisa do Rio e São Paulo. Tem grandes professores, pessoas pensando. Quando você vai para um evento de iluminação, você descobre que tem muita gente estudando teoria. Muita gente. Eu e o Berilo tivemos agora em Goiânia num evento espetacular, e lá nós vimos muitas pessoas com embasamento teórico. E não só embasamento teórico pelo conhecimento da história da iluminação, mas embasamento teórico da sua própria pesquisa acadêmica e às vezes prática sobre iluminação. Então há um material hoje didático para se criar uma formação em iluminação enorme. E a gente não está falando de formar profissionais só para a área cênica, porque quando você fala em iluminação, eu agora, por exemplo, estava estudando iluminação arquitetural. A partir do momento que você sai do palco, tudo é arquitetura. A luz da plateia é arquitetura, a luz do hall é arquitetura, a luz do corredor é arquitetura, a luz da rua é arquitetura, o monumento que tem frente ao teatro é arquitetura. Então, existe um campo enorme no cinema, entendeu? Existe um campo nas artes plásticas, existe muito campo de trabalho concreto, real, que já é ocupado. Né? E muita gente está tentando fazer essa formação. Por exemplo, na área arquitetural, se você abrir a internet, tem várias pessoas dando curso de iluminação arquitetural. É uma galera autodidata. Quando você vai conhecer esses professores, todos são autodidatas, todos são arquitetos autodidatas na área de iluminação, que estudaram luminotécnica e que resolveram criar mecanismos de didática próprios, porque eles também não tiveram aula. Então, a gente está, eu consideraria uma espécie de boom do assunto. O assunto iluminação, ele está agora
quantidade veio à tona, né? Veio à tona, porque é uma quantidade de luz é apaixonante, né? Quem lida com luz nunca mais larga, porque é uma coisa sem fim. Os artistas que você conhece, os diretores, os atores, os músicos, os compositores, os maestros com quem você se relaciona, você nunca mais volta igual depois de você fazer a luz no espetáculo. Então, as pessoas descobriram isso, né, no mundo. E a coisa do LED, de fazer você criar sua própria luz de casa, a iluminação arquitetural entrando na casa das pessoas e mudando o conforto e a visão delas sobre a sua própria casa, isso tudo já está entrando no inconsciente e no consciente da sociedade. Então, a gente tem uma área pronta para essa formação acadêmica e técnica. Está tudo pronto. A estrutura está toda aí. A turma está toda aí, os professores estão prontos para dar aula, e resta agora essas organizações, esses grupos de pessoas que vão, como você, ou como o Marcelo, que é um companheiro nosso também de Brasília, criar esses mecanismos para que esses cursos aconteçam, né, a nível universitário, por exemplo. Sim, sim. A gente tem que ter esse compromisso mesmo, né, de fazer a coisa funcionar, né? É uma área que envolve muitas áreas, né? Eu fiz um levantamento de leve, né? A gente tem desde o eletricista até o engenheiro elétrico, o arquiteto, o light designer, o operador de luz, o programador, enfim, são muitas pessoas, pesquisadores, enfim, muitas categorias envolvidas nesse fazer que dialoga, né? E esse olhar estético, a gente pensar na Bauhaus, a gente pensar nessas escolas, né, de um pensamento mais democrático de arte para a sociedade, né, da gente poder fruir mesmo, né, a gente criar concepções que a gente construa um pensamento artístico, colocar na mão, você desenvolver isso, possibilitar isso, né, colocar na mão de todo mundo uma possibilidade de se apropriar de um conhecimento que nós vamos ter o consumidor para isso, né, a bem da verdade, né, porque se a gente constrói, né, media, né, tanto no meio educacional quanto no tecnológico, se a gente medir essas relações, essas conversas, a gente vai ter um consumidor para isso, hoje mais do que nunca, né, eu imagino. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, tá? Que a gente está aqui bastante focado nessa preocupação do papel do trabalhador, assim mesmo, sabe? Do cara que trabalha nesta área, na iluminação cênica, ou iluminação e arte, seja na exposição, de obras de arte, né? O cara tá lá criando lá todo um desenho de luz, ou no paisagismo, ou na iluminação cênica, no teatro dança e tal. Queria que vocês falassem, pensassem um pouquinho, conversassem um pouquinho aqui comigo sobre a contribuição da formação, tá? Se vocês enxergam alguma relação entre a formação acadêmica ou uma formação técnica, que seja quando você está dentro de um ambiente de formação, instituição de formação, escola, universidade, e essa relação local de formação com consciência dos seus direitos enquanto um cara que pensa a sua profissão, os direitos do trabalhador. Vocês estabelecem essa relação? Berilo quer começar comentando? Oi, posso começar. Olha, eu acho que eu acho que o estudo, né, de uma maneira geral, e aí, enfim, você pode pensar o estudo no nível técnico, no nível da graduação, eu acho que o estudo de uma maneira geral, seja ele mais focado ou mais voltado para um princípio profissional, né, ou seja, aquilo que você aprende de específico para executar uma determinada função, uma determinada profissão, né? Até um estudo mais, que a gente poderia chamar de mais desinteressado, ou seja, aquele que é um conhecimento que você adquire. Enfim, eu acho que o estudo de uma maneira geral, eu acredito que ele sempre proporciona isso que você está descrevendo, né, que é uma certa consciência social, uma certa consciência
até trabalhista, digamos assim, porque é um exercício de consciência, é um exercício de pensar e se pensar no mundo, né? Acho que isso esse é um dos grandes ganhos, um dos das grandes importâncias da educação em qualquer nível, né? Em qualquer circunstância. Claro que você pode pensar numa educação que direcione mais esse tipo de reflexão, você pode pensar, porque eu acho que uma das questões nisso que você falou passa por uma certa, e aí isso não é individual só, isso é social, isso é coletivo, uma certa consciência coletiva do seu estar no mundo enquanto profissional, né? Isso está diretamente ligado à pessoa se entender e se identificar com outros profissionais coletivamente, a partir daí se entende como categoria, e a partir daí você entende uma certa consciência sua e de uma certa luta até social e trabalhista sua, enquanto categoria profissional, né? Eu não sei, há muito tempo que eu estou fora do mercado, como eu falei, mas essa era uma questão, e era um debate, me lembro, quando eu trabalhava como técnico de luz, na área técnica de espetáculo, né? Porque muitas vezes a área técnica ou é vista como uma área, digamos assim, menor e menos importante, um certo panteão do trabalho artístico, né? Ou como uma área de passagem, ou seja, não, o cara está ali fazendo o trabalho técnico para um dia ser um cenógrafo, um diretor, enfim, né? Mas muitos estão ali e essa é a profissão deles. E eu me lembro que uma das discussões que a gente tinha, né, coletivamente enquanto técnico, é a própria constituição dos sindicatos, né, dos técnicos e artistas e produtores, né, que é um detalhe que a gente discutia na época, porque não sei se tem outras áreas que tem isso, mas de alguma maneira é quase como se você tivesse um sindicato e ele representa ao mesmo tempo o trabalhador e o patrão, né? Então, eu acho que tem uma questão aí, não sei analisar isso não, sabe? Falando muito da minha experiência. Mas isso é uma... Eu imagino que isso seja uma... desculpa, Berilo, desculpa, eu atropelei. Eu imagino que isso seja uma preocupação na formação do que você promove, né, como docente. Sim, eu acho que sim, e não só, mas o fato da gente não ter formação, né, oficial, né, então formal, eu acho que isso ajuda, porque você cria uma dificuldade de criar uma certa identidade de categoria, né? A figura, quando ela tem um determinado diploma que a nomeia, né? Eu sou, então ela sabe qual é a profissão dela, né? Ela sabe que aquela é a sua profissão, é aquela a sua categoria, ela consegue enxergar o outro e ver. Então, eu acho que a formação formal tem essa capacidade também de constituir aquilo que o entendimento. Acho que o nome mais claro e tradicional é classe, né? Constitui uma determinada classe profissional, né? Sim. Você quer comentar, Paula? Eu achei a resposta do Berilo já tão completa que eu não sei muito bem nem o que eu posso acrescentar. Mas eu queria falar uma coisa que foi o seguinte: quando a gente começou o processo da ABRIC, de tentar fazer a formação da Associação Brasileira de Iluminação Cênica, que ainda existe como um grupo de e-mail, um dos debates era essa questão do Sindicato dos Artistas e Técnicos. Porque em vários países do mundo, o Sindicato dos Técnicos era separado do Sindicato dos Artistas exatamente por essa razão, porque você tinha no mesmo sindicato o cara que te contrata. Então, em todas as votações, em todas as questões, principalmente ligadas à tabela de preços, o teu patrão dá opinião. Entendeu? Isso é uma coisa, é um paradoxo em si. E aí, esse era um debate. Esse debate não andou para frente porque a própria ABRIC ela foi uma associação que terminou. Ela durou uns 2 anos, assim, e como associação de encontro, ela terminou. Mas esses debates estão todos prontos para acontecer.
A gente agora, muito pouco tempo atrás, estava discutindo uma ideia que esse governo Bolsonaro tentou fazer agora de não ter necessidade do registro profissional para artistas, né? E, graças a Deus, a coisa voltou atrás, porque teve um movimento grande da sociedade e principalmente das pessoas da classe contra isso, porque o que é você tirar a necessidade do registro e da formação? Nada mais do que você desmerecer aquela área. Não, você pode dar a volta que for, pode fazer a retórica acadêmica que for, que não faz o menor sentido. Quando você, principalmente no nosso caso, que foi uma luta enorme para ter as primeiras universidades ligadas à formação. A formação da Unirio, a história da formação da Unirio, que é a única que eu conheço em relação à nossa área, foi uma luta. Uma luta, era na Praia Vermelha, é linda a história deles, são quase, sei lá, revolucionários. Entendeu? Aí você pega essa turma toda, a quantidade de cenógrafos que foram formados lá, a quantidade de diretores, de atores formados dentro da faculdade, e de uma hora para outra você diz assim, olha, agora, a partir de agora não precisa de mais nada disso. Se você quiser fazer a faculdade, você faz, mas para você ser ator, para você ser diretor, você não precisa de mais nada disso. Isso não é nada, além de você desmerecer uma carreira, uma profissão. E principalmente... É uma forma de desqualificar, né? Para a sociedade. No entanto, a sociedade sabe que o ator é um profissional. A sociedade sabe. A sociedade agora, por exemplo, está trancada há 6 meses e imagina se a sociedade não tivesse os artistas para diverti-los durante esses 6 meses. Então a sociedade sabe, e a sociedade reagiu, graças a Deus, em um tempo hábil, daquilo não virar uma realidade. Porque você imagina uma faculdade de cenografia, como a gente tem aqui na Unirio, com a quantidade de cenógrafos que foram formados, e aquilo ser desmobilizado de uma hora para outra. Então, assim, é um ato criminoso que, graças a Deus, não foi para frente, como tantos outros e tal. Então, eu vejo uma conexão absoluta entre a formação e o fazer profissional, total. E isso vai desde você ter as etapas, né, de conhecimento bem claras, como você ter as funções respeitadas. Você agora deu, por exemplo, o exemplo de 4, 5, 6 funções, mas se a gente for realmente elencar, são muito mais, porque você tem, inclusive, a turma do cinema. Quando você vai ver a ficha técnica do cinema, por exemplo, Sim. É muita gente que trabalha dentro de um filme, né? Só na área de luz, independente do resto. A gente aqui está conversando sobre iluminação. Então, a única, assim, o único acréscimo a essa resposta do Berilo é dizer que, quando você começa a discutir isso, em meia hora você entende que a formação acadêmica e a formação técnica é absolutamente necessária para que as pessoas tenham caminhos para seguir e que a maneira como você se coloca profissionalmente a partir da tua formação vai dizer para o mercado quem você é, aonde você se formou, quem são seus professores, quem foram seus mestres, como você se graduou. Porque, por exemplo, quando você escuta a história da formação do Berilo, por exemplo, deve ter 40 garotos agora ouvindo, dizendo assim, eu quero estudar, eu tenho vontade de fazer isso. Quando você vê porque nesses 35 anos fazendo luz, eu vi pessoas que não têm formação nenhuma ficarem autodidatas em todas as áreas, né? Cenotécnicos, não sei o quê. Quando você dá um curso mínimo para essa turma, mínimo, você, por exemplo, uma das aulas que eu dei, por exemplo, para a minha equipe, foi aula de cenotécnica. Eu peguei os 2 maiores cenotécnicos do Rio de Janeiro e eles passaram uma semana dando aula de cenotécnica. Quando um iluminador tem aula de cenotécnica, ele volta outro iluminador para o palco. Ele é outra pessoa para se relacionar com os cenógrafos e cenotécnicos e ele mesmo. Porque a nossa profissão, ela tem uma beleza, a profissão da turma da luz, né? Que é o seguinte, nós não iluminamos o ator, nós iluminamos todo mundo. A gente faz a luz da direção, a luz do figurino, a luz do coreógrafo, a luz do bailarino, a gente lida com o sinal técnico, a gente lida com contra-regra. É uma profissão linda, porque ela lida com todo mundo. Ela é muito próxima da direção, inclusive por causa disso, porque ela lida com todo mundo. Né? Então, você aprende a respeitar essas áreas todas e ver a beleza dessa formação autodidata, não só da iluminação, mas de tantas áreas que estão ávidas por conhecimento. Porque quando a gente fala de formação na iluminação, com certeza, quando esse debate se ampliar,
a gente vai falar informação para cenotécnico, a gente vai falar informação para a galera de som, a gente vai falar informação para a galera de vídeo. São todas áreas afins, entendeu? Então, para mim, não há desconexão nenhuma entre academia, formação técnica e mercado de trabalho. Essa é uma conversa que a gente quis fazer, porque acompanhando as conversas, né, com as pessoas do meio, né, a gente tem ouvido muito uma coisa que bate no nosso ouvido, assim, às vezes aqui, a gente que está dentro de um universo muito específico, né, onde a gente trabalha numa perspectiva da praxis, onde a prática não está dissociada da teoria e um corpo não está dissociado da mente, né? A gente trabalha na perspectiva da corporeidade, né? No nosso universo aqui do curso de dança, e então a gente não entende as relações nessa dicotomia, né? E é muito interessante que a gente tem ouvido, né? A gente acompanhou lives, a gente fez cursos, né? Quando nós decidimos entrar nessa brincadeira de vamos, então, olhar para essa área que a gente curte tanto, e é uma área muito querida, assim, no curso, né? Aqui todos os professores querem ter eu até vi o Berilo falando uma coisa numa das lives que ele participou lá no Lighting Studio. Eu morri de rir, eu falei, qualquer semelhança com a UFV é mera coincidência, porque é uma área muito querida, todo mundo quer ter o iluminador dentro, que a gente tem um cargo aqui de operador de luz no nosso curso, né? Um cargo de operador de luz, né? E então essa vaga hoje está em aberto, vai acontecer um concurso que está em suspenso em função da pandemia. Mas todo mundo quer ter, todo professor quer ter essa pessoa dentro da sua aula, porque todo mundo quer ter luz nas suas aulas, todo mundo quer ter, sabe, todo mundo quer isso rolando ali. E nesse nosso universo, enfim, a prática não está, né, não apenas no que tange ao desenho teatral, que é a minha área aqui dentro, mas nas outras, em todas as outras práticas do curso e aulas, enfim, né? A gente trabalha nessa conexão corpo e mente, não existe essa dicotomia. E olhando a galera conversando por aí, toda hora me batia no ouvido, a pessoa fala assim, não, mas porque na academia é X, no mercado é Y, porque na prática é assim, na teoria é assado, sabe? E eu falei, gente, eu não consigo fazer essa dissociação, né? O que a gente talvez tenha que discutir, talvez seja a função, que eu acho que eu ouvi o Berilo falando alguma coisa muito importante, né? Porque aqui na academia a gente tem direito de errar, a gente tem direito, dentro dessas aulas, né? Se eu estou fazendo a aula, não estou no contrato, então a gente tem o espaço de experimentar, o espaço de errar, o espaço de acertar, o espaço de fazer de novo, né? A gente está no experimento, né? A gente pode, não é um produto fechado, né? Mas sim, mas com um olhar para que tenha, talvez, condições de desenvolver produtos, né? Enfim, tem um comentário aqui, a professora Andréa está aqui, a Priscila falou, vou ler os comentários, tá, gente? Porque, de repente, vocês comentam, vocês respondem. A Priscila Chagas falou, temos no mesmo sindicato o cara que nos contrata, melhor frase que eu ouvi até agora sobre a sindicalização dos técnicos, obrigada, Medeiros. Priscila Chagas falou. Andréa Bergalo, gostaria de saber sobre suas percepções a partir do contexto atual, imposto pelo isolamento social e as formas de realização de suas criações inseridos, por exemplo, no universo digital. Vocês podem comentar? Fala aí, Berilo. Priscila é me orientando no mestrado aqui. Cenotécnica. A Andréa falou sobre a percepção que vocês têm em relação ao contexto atual, que agora, no momento de isolamento social,
né? Como é que você realiza as criações inseridos nesse universo digital, né? Como montar essa luz, como é isso aqui nesse contexto online, né? Olha, da perspectiva, vou falar da perspectiva da formação, né? Que é com que eu trabalho. Na verdade, particularmente, foi uma coisa muito, eu acho que muito particular mesmo, porque o que aconteceu foi o seguinte: eu estava já vivenciando um problema, que é um problema relativo ao uso do laboratório dentro aqui da Federal de São João, por uma questão de demanda mesmo. O laboratório, a gente está com uma dificuldade de fazer manutenção, essa coisa que, enfim, aí acontece com uma certa frequência, principalmente nesse momento que a gente está vivendo na universidade pública, né? Tem uma certa dificuldade de fazer a manutenção, a gente está, então, com uma série de refletores parados e a gente não está conseguindo atender uma demanda, como você estava falando, né, Rosana? Todo mundo quer, a gente tem uma demanda enorme de produção de luz para cenas, para espetáculos, para trabalhos, tanto de professores quanto de alunos. E aí eu estava com uma certa dificuldade, porque eu não trabalho com formação de iluminador, né? O curso que eu dou aula não é um curso de formação de iluminador. Então, tanto que a gente tem 2 disciplinas ao longo do curso inteiro de 4 anos, 2 disciplinas só de iluminação, né? Uma que é uma de introdução técnica básica e uma segunda que é mais de história, teoria, em que a gente discute mais algumas questões estéticas de criação. E eu tenho um grupo, então, que tem muito aluno interessado, né, nessa questão específica da iluminação. Então, eu tenho um grupo paralelo de estudos em que a gente vai e a gente faz o trabalho, digamos, de experiência dentro do laboratório de iluminação, criando, propondo, né? Só que como o laboratório está muito sobrecarregado, eu comecei a ter um problema, que eu não queria disputar espaço com essas outras atividades também de formação das disciplinas, né? Com esse grupo de estudo. Então, eu já estava pensando, a gente já estava começando a experimentar, criar virtualmente. Então, a gente estava pegando questões de projetos de luz, às vezes uma peça, às vezes um trabalho até que está em andamento mesmo, sendo ensaiado, levando para debater e que eu acabo trabalhando muito dessa forma, né? A gente traz um problema, então, que é uma cena ou um espetáculo que tem que ser iluminado, ou uma peça, alguma coisa, né? Um texto, e aí a gente discute coletivamente como é que a gente vai iluminar isso, né? Então, os alunos trazem propostas e a gente debate a proposta, né? Eu brinco que eu faço muito mais o papel do chato, né? Aquele que fica... Todas as propostas que chegam, eu tendo a não concordar com elas e discordar, mas é muito mais para instigar os alunos a repensar o que estão pensando, reformular, né? Não parar só na primeira ideia e avançando. E aí a gente começou a fazer isso, começou a pensar, não, vamos ver como é que seria fazer isso sem ter que ir lá para a sala e botar os refletores no lugar e testar. E começamos a utilizar o 3D, que era algo que eu nunca tinha usado. Quando eu trabalho com iluminação no mercado, isso, quer dizer, vou dizer que não existia, não é verdade, mas era muito recente e eu nunca cheguei a usar, né? E uma figura que para mim foi muito importante, inclusive, foi o Rodrigo, lá de Goiânia, né, que organizou esse evento que o Paulo falou que a gente foi, que trabalha com o Zwig, e a gente começou a trabalhar. E aí eu, em termos de formação, estou descobrindo uma ferramenta que eu acho riquíssima. E, de fato, nós estamos, desde que estamos em isolamento, continuando o trabalho de criar luz virtualmente, né? Independente da questão que eu acho que é completamente verdadeira, de que a gente nunca chega ali, né, no digital e no virtual, no resultado pronto, porque sempre quando você vai para o concreto. E aí tem uma coisa que é interessante, que eu acho que dá para pensar isso nessa fala sua, Rosana, de que algumas pessoas às vezes falam, mas o que se aprende na academia não é exatamente o que faz lá. Claro que não. Tá? Essa relação ela não é direta, né? O que a academia e a formação dá é
é base de formação, né? A formação de uma pessoa não é só na escola, né? Ela é também na escola. A formação de uma pessoa é mais ampla do que isso. Mas, nesse caso também, então, né, a gente faz lá, não é... Porém, os alunos conseguem ter contato, e principalmente pensando que são alunos que não têm nenhuma experiência efetiva, prática com a iluminação, ou muito pouca experiência, eles conseguem ter um contato visual concreto com questões, né? Questões relativas à cor, relativa à intensidade, a volume. Então, eles começam a entender isso, né? Eles começam a entender o que é vou posicionar um refletor aqui e ali, que tipo de diferença em termos de volume isso faz naquele cenário, do que tipo de relação de cor. Eles conseguem começar a entender isso. Então, isso, em termos de formação, tem sido rico, bem rico. Show, muito bom. Paulo, você chegou a produzir alguma coisa recentemente, agora, nesse momento, está fazendo alguma coisa nesse sentido? Com essa estética dentro desse contexto? Eu fui chamado para fazer a luz de alguns espetáculos ao vivo, né? De alguns espetáculos que estavam sendo transmitidos ao vivo. E aí eu fui até o teatro fazer a luz. Eu fui até o teatro e fiz a luz. Só que eu fiz uma luz de direção de fotografia, na verdade, né? Eu trabalhei com os câmeras e com o diretor de vídeo e fiz uma luz para a câmera, né? Então, se você olhasse para o palco, era uma luz escura e terrível e tal, mas que para as câmeras funcionavam super bem. Eu tenho uma formação em direção de fotografia, eu estudei direção de fotografia, sou apaixonado por fotografia de uma maneira geral, e aí fiz algumas luzes assim. Fiz a luz de um espetáculo do Arlindo Lopes, que era sobre o Leonilson, que é um artista plástico paulista que faleceu na década de 90, e fiz um espetáculo sobre músicas do Chico Buarque para Isabela Bicalho e tal. É uma experiência incrível. Eu, particularmente, estou saindo dessa quarentena me sentindo muito bem, assim, porque eu estudei pra caramba, eu estudei várias coisas, inclusive. Eu estudei até sustentabilidade, fui para outros caminhos, assim. Estudei muito história do teatro, história da iluminação por causa do livro. Escrevi até um livro infantil para minha filha, em homenagem à minha filha. Enfim, eu pirei. Eu usei essa quarentena para minha cabeça não ficar triste. Os livros, né? Estudar sempre coloca a gente num outro lugar, assim. Então eu me dediquei a ler muito e tal. Na prática de iluminador, eu fiz isso que eu te falei, e teve alguns amigos e amigas que me pediram conselhos para as lives feitas em casa. E aí eu ficava com a pessoa filmando, assim, falava, bota a luminária ali, ilumina a planta, brincando, assim, sabe? Porque eu acho que a gente tem que tentar sair dessa loucura toda com um pouco de otimismo, porque é uma pressão tão grande que a gente está sofrendo, que se a gente não vislumbrar o lado humano do que está acontecendo, a gente vai ter dificuldade de sair bem disso tudo, entendeu? Porque foi muito duro para muita gente. Eu tive alguns amigos que deram uma boa pirada, assim. Eu, para não pirar, me dediquei muito ao estudo, né? E usei a quarentena de alguma maneira para estudar essa coisa fantástica que é a iluminação arquitetural. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade que eu comecei até a andar de carro de noite para poder ter clareza, porque eu tenho muita vontade de iluminar o Rio de Janeiro, sempre tive muita vontade de iluminar os monumentos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade histórica, que tem uma quantidade de monumentos históricos que poucas cidades no Brasil têm, né? Que foi capital federal e tal. E isso é uma escuridão. Você anda no Rio de Janeiro, é um horror, está tudo escuro, a gente morre de medo de andar no Rio à noite. E aí eu usei muito isso, assim, esse tempo, né, longo de 6 meses. Hoje foi anunciado que os teatros vão abrir, né? Então hoje a gente está comemorando essa nossa live a reabertura dos teatros, o que para nós vai ser muito legal, porque as pessoas estão desesperadas, loucas para voltar para trabalhar, como qualquer um, né? E aí eu comecei a estudar iluminação arquitetural e comecei a perceber uma coisa linda, que é como a luz faz parte da vida das pessoas, pode fazer parte da vida das pessoas. Porque em arquitetura você fala palavras que a gente não fala em teatro, como, por exemplo, conforto. Se pensa muito em conforto, né? Luz arquitetural. Conforto é o que a gente menos procura em teatro. Teatro é o lugar do desconforto. Então, assim, eu levei minha cabeça para outros lugares e reaprendi a olhar para a luz, sabe? Eu usei muito nesse campo, assim, nesse sentido. Muito legal.
complementando uma coisinha do que o Paulo César falou, eu acho que, porque é um momento, né, enfim, não vou dizer que um é mais ou outro, mas eu acho que aqui no Brasil nós estamos passando ele de uma maneira muito particular, né, com o contexto todo que vem junto, né, com ele, político que nós estamos passando, né, e eu acho que me veio uma frase, ouvindo o Paulinho, que eu acho que é um pouco como eu me sinto, assim, acho que é um filósofo italiano, comunista, que eu não sei se a gente pode citar, acho que ainda pode citar, né? Por favor, deve. E nós somos condenados ao otimismo, né? Eu acho que é isso, né? Nós somos meio condenados ao otimismo, porque o que você vai fazer, né? Então, a gente tenta achar uma saída, né? O que não quer dizer que essa saída seja a solução, né? Porque eu acho que, por exemplo, mas quer que isso termine para esses projetos que nós estamos estudando em 3D, a gente possa experimentar, né? E para isso não é só sair da pandemia, para isso nós precisamos de investimento no nosso laboratório, curso, na universidade, não é só o vírus, né? Essa percepção de que nós estamos fazendo esse trabalho hoje desta forma, não só por uma questão específica desse vírus, mas porque existe um contexto político mais amplo que vem de antes e vai continuar depois do vírus, né? Espero que não muito. Bom, se ele terminasse antes do vírus seria maravilhoso, né? A gente tem algumas questões bem sérias assim, né, que precedem, né, dentro desse contexto todo, né? A universidade já vinha sofrendo um corte de verbas aí desde 2017, aí teve houve vou chamar isso de, foi duplicado o corte de verba, né? Porque ele era corta na metade, depois você corta metade da metade, e aí você vai ficando com um pouquinho de nada, né? A gente já vinha numa situação, e eu tô falando de universidade porque é o lugar que eu estou, mas, né, eu tenho acompanhado aí no Instagram a situação da galera da técnica, né? E eu tenho visto muitas coisas que me deixam bastante angustiada. Primeiro que, assim, isso é coisa que o Paulo César tá falando aqui, que eu acho muito importante. Ficamos felizes nessa expectativa, né, de que com essa reabertura venha, que seja um motivo para que a gente possa comemorar concretamente, né, mas eu tenho visto algumas coisas que me deixam muito angustiada, né, mesmo o movimento em prol de reabrir, mas às vezes sem pensar em si mesmo, sem pensar no seu direito como trabalhador, né? A maneira como as coisas são colocadas, né? Um auxílio emergencial, ele não é uma esmola do governo, ele é um seguro. Se a gente pagar um seguro e um dia a gente precisar desse dinheiro, é um dinheiro que a gente está pagando a vida toda, né? Então, acho que tem algumas coisas, agora a gente com essa lei Aldir Blanc aí, que eu, inclusive, pedi para um colega meu do observatório do coronavírus para fazer um pequeno texto, né? A gente deve fazer uma conversa para fazer uma avaliação dessa situação, da Aldir Blanc, no dia 6 de outubro, com o pessoal lá de Uberlândia. Mas, assim, a gente tem visto coisas bastante tristes, pessoas que ficaram desempregadas porque são autônomos, porque, né, aí é onde que eu queria um pouco da gente, eu tenho muita preocupação, né, a nossa pesquisa que a gente está desenvolvendo hoje na UFV, lá aqui no Artes e Humanidades, é uma pesquisa de catalogação da situação de trabalho das pessoas nessa área. Qual é a situação concreta de trabalho, como é que ele se configura, o que é papel do operador de luz, o que é papel do iluminador, não só para ficar estanques e engessados nesse papel, não, mas para entender como essas relações são organizadas, para entender qual é a formação que está faltando, né? Porque se de repente a gente cria uma formação aqui, a gente podia pensar, vamos criar uma formação aqui, né? Que é uma coisa que eu comecei com o Thiago, que está aqui, online, que foi orientando o meu de monografia, desenvolveu um trabalho sobre o trabalho do Binho. Ele fez um trabalho, fazendo uma análise sobre o trabalho do Binho, lá na Foco CIES de Dança, e que também foi nosso iluminador aqui, operador de luz durante o semestre passado, nessa vaga que eu mencionei, né, que a gente tem aqui.
E nós começamos a oferecer cursos de capacitação em iluminação cênica, naquele modelo de extensão universitária, né? Mas isso foi ampliando a nossa reflexão, né? Se a gente monta uma pós-graduação, será que tem demanda para isso? Será que tem demanda para abrir um curso de graduação? Para onde essas pessoas vão no mercado de trabalho? Elas vão se sustentar nesse mercado, né? Então essas são as nossas inquietações, né? E com a pandemia eu acho que isso deu uma certa, né? A gente tem que ser, nós estamos condenados, como o Berilo disse, estamos condenados ao otimismo, né? A gente tem que ser otimista, a gente precisa, né? Tem que, a gente isso é o que nos resta, é ser otimistas e ter esse ímpeto mesmo de escrever um livro, de continuar estudando. Eu sempre digo que o momento da crise é a hora de se preparar, é a hora de se formar, é a hora de se capacitar, porque é o que a gente tem para fazer, né? Mas não quero deixar de problematizar essas questões aqui, sabe? De que a gente tem um contexto social muito específico, né? De reabertura das coisas, e com uma pseudo-promessa que lá pelo mês de 2022 talvez a gente tenha uma vacina de fato, concreta, né, assim que efetiva, e pensar nessas condições que nós temos, né, com o 3D, ou seja lá com o que for, o que a gente consegue fazer para congregar essa área, pensar numa formação, sabe? Nesse ponto que, assim, que a gente está angustiado, que a gente quer discutir e quer né, fazer essas conversas, não só essa conversa hoje, mas fazer outras conversas aqui com mais pessoas. Gente, eu falo mais que a boca, eu chamo vocês para falar e fico aqui falando. Gente, eu prometo, eu não falo mais nada, fica quieta. Eu só queria ler um pouquinho o comentário da galera que está aqui acompanhando a gente. A Andrea está aqui comentando que a Focus acabou de produzir 2 espetáculos que estão sendo apresentados online, e que ela sabe que está precisando de profissional nessa área, justamente que o Paulo César está falando, porque na verdade fazer online tem essa questão também, né? O Paulo fez, que tem um grande conhecimento na direção de fotografia, né? Não é só fazer também, né? Não é só fazer de qualquer jeito. E aí a Andrea está falando dos desafios, a Tati tem uma pergunta para vocês, gente, que como é que vocês estão imaginando que é o cenário pós-pandemia? A pergunta de R$1 milhão. Cara, eu vou te falar uma coisa. As pessoas da nossa área estão desesperadas, assim. Eu fiz várias atividades aqui durante esses 6 meses para poder tentar ajudar, pelo menos a minha equipe, que são mais ou menos 24, 25 técnicos e iluminadores em volta de mim, com bolsa, como é que chama? Cesta básica, às vezes até com ajuda financeira e tal, para a gente se organizar. Porque o que acontece é que você não muda de profissão de uma hora para outra, você não simplesmente larga uma profissão e começa outra, né? E a gente tem um mercado de trabalho em depressão, então a pessoa fica desempregada. Então a volta do teatro, ela, independente das dificuldades que a gente vai enfrentar, ela é uma boa notícia, na minha opinião, porque a gente vai achar um mecanismo de trazer o público de volta, a gente vai achar uma nova relação entre os teatros e as produções, a gente vai encontrar mecanismos de segurança para os trabalhadores, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, a sensação que você tem quando você anda na rua à noite é que já encontraram a vacina, porque as pessoas estão lotando os bares, sem máscara, o que eu não estou fazendo nenhum tipo de elogio, só estou querendo dizer que no Rio de Janeiro a vida já voltou, o comércio já voltou, os bares estão funcionando, as pessoas estão almoçando nos bares, e, de certa forma, vira uma espécie de castigo a os teatros não abrirem. Então, que a gente tem que achar mecanismos, que a gente tem que debater esses mecanismos. Existem associações prontas para esse debate, não só da área da saúde, mas da área da produção, ou seja, existem associações de produtores. Os donos de teatro praticamente todos se conhecem, a gente aqui no Rio está falando aí de 40, 50 teatros, é fácil fazer uma reunião para a gente criar todos os parâmetros
de segurança, e vai ser muito importante a gente reativar o emprego dessa turma toda. Eu li também aqui as perguntas que a turma está fazendo, eu botei aqui no chat, e eu acho o seguinte, cara, a gente tem aí um mercado de trabalho que estava em expansão e continuará em expansão, que é o mercado da iluminação. E a gente não está falando só da iluminação cênica. A produção audiovisual, por exemplo, ela está totalmente estrangulada, louca para voltar. E isso vai abrir o mercado novamente para as pessoas trabalharem. A iluminação arquitetural está em franca expansão, vai abrir mercado de trabalho. O que a gente não pode é ver o trabalhador, porque existe uma coisa deturpada tão profunda com relação ao meio artístico e aos profissionais ligados à arte, que fica essa falsa sensação de que a gente vive do barato, do prazer, não sei o quê, entendeu? Se você conversar com um médico, o médico tem prazer na profissão dele. Um gari que gosta de ser gari tem prazer, um sapateiro. Quem tem uma profissão por paixão, tem prazer. Tem que se desmistificar essa ideia de que as pessoas que trabalham com arte são só apaixonados. Elas são profissionais, elas precisam trabalhar, elas precisam de salário, elas precisam de assistência médica, elas precisam de aposentadoria. São as mesmas questões de qualquer trabalhador. Então, eu passei minha vida inteira, na minha área especificamente, brigando por montagem de luz com horário determinado, pré-determinado, alimentação no horário da alimentação, que o nome da ficha técnica seja acreditado nos programas, que o nome do iluminador apareça junto com a cenografia, com o figurino. Isso faz parte da minha geração. O que hoje parece uma coisa óbvia, coisas óbvias, eu debati muito, briguei muito por isso. As pessoas que são da minha geração sabem disso, porque viveram isso também. Então, a gente hoje tem um mercado concreto de trabalho, concreto, com uma quantidade de profissionais suficientes para gerar renda e mover a economia e ser comparado com qualquer outra área da economia. Não há nenhuma razão para a economia da cultura não ser respeitada, não ser tratada como qualquer área da economia. Então, a minha opinião sobre a pós-pandemia é uma opinião otimista, não só por uma questão filosófica, mas porque eu acho que a gente tem essa capacidade de discutir, de debater a saúde dentro da área da cultura. E achar soluções para... E eu não estou falando só dos teatros, estou falando também das bibliotecas, das escolas. Por exemplo, eu estou numa mega discussão sobre voltar ou não para a escola com a minha filha de 3 anos. Essas discussões todas, a gente vai ter que travar na cultura também. Assim como tem os grupos de WhatsApp de pais, vai ter que ter o grupo de WhatsApp de público, o grupo de WhatsApp de donos de teatro, grupo de WhatsApp de produtores, sabe, de pessoas que estão ligadas à parte técnica, por exemplo. A gente tem que estar todo mundo debatendo o que a gente faz para voltar. E voltar com segurança, e voltar junto, e voltar se olhando. Se tem uma coisa que eu espero dessa pandemia, é que a gente se humanize mais. A minha única esperança em relação a essa loucura toda que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, dessa extrema-direita, desses processos que ficam brincando com o fascismo e tal, é que existe um novo mundo. Esse novo mundo já existe. A maneira como a gente cria as novas crianças, as novas famílias, as discussões sobre gênero, a maneira como os professores universitários estão lidando com a educação, a maneira como você educa as crianças, tudo isso já existe. Os novos casais, tudo isso já está no mundo. E existe uma reação enorme a essa expansão de abertura filosófica e de pensamento no mundo. E sempre vem através de moral e poder, sempre veio no mundo. Então a gente está levando aquela pancada que eu prefiro acreditar que seja a agonia deles. Eles estão agonizando, porque a gente não pode imaginar que daqui a 50 anos vai ter esse nível de coronelismo nem no poder público e nem na moral cotidiana nossa, entendeu? Então, para responder aqui a pergunta dela, eu respondo com otimismo. Eu acho que a gente vai para um lugar melhor. Você quer comentar, Berila? Não, eu concordo completamente com o Paulo. Eu tendo a pensar da mesma forma. Espero que não seja o excesso de otimismo, não, mas eu acho que é uma reação. O que nós estamos vivendo é uma reação que eu espero seja, de fato, essa agonia deles. Porque a gente tem avanços muito significativos nos últimos tempos, e eu acho que esses avanços causam a reação que está causando, mas eu acho que eles não têm retorno, né? E acho que a gente não sei, né, essa questão de humanizar ou não humanizar, porque, enfim, né, também
a nossa história sempre foi muito cheia também de equívocos, violências, e eu acho que a gente tende a se entender, a se olhar mais. Acho que é isso que o Paulo está falando, né? E dentro dessa questão específica do que a gente está vivendo com o vírus, eu acho que é isso. Eu acho que um dos grandes problemas de tudo que a gente está passando, aqui, agora falando do Brasil, né, em específico, eu acho que é essa falta, porque, na verdade, tem uma coisa no que diz respeito à educação, né, que um pedagogo, uma vez, eu ouvi numa palestra ele falar, que ele dizia o seguinte, que quando você vai educar uma criança, claro que você pode achar esse método melhor, ou aquele método melhor, aquele outro método melhor, mas ele falou assim, mas ok, tudo bem, mas sem ter que debater qual método é melhor, o pior é não ter nenhum método. É preciso ter um método, é preciso escolher, é preciso aplicá-lo e acreditar nele. O que eu acho que o que aconteceu com a pandemia no Brasil é porque nós não tivemos, quer dizer, foi e está sendo, por conta da nossa classe governante, um caos, sabe? Se nós tivéssemos um direcionamento, né, se ele é o mais certo ou o mais errado, mas se tivéssemos um direcionamento, a gente caminharia nesse direcionamento e a gente construiria Então, acho que é um pouco isso que o Paulinho fala. Acho que agora é a hora de construir esse direcionamento também. A gente não pode ficar sentado esperando quando ou o vírus sumir, ou a gente não pode, a gente tem que fazer alguma coisa. Agora, essa coisa é feita coletivamente em conjunto, e aí é papel do governo nos ajudar a encontrar essa direção. Se eles ficam entre eles, inclusive, brigando como eles estão brigando, sempre tiveram brigando, não, é isso, é aquilo outro, vira tudo um caos, né? Então, eu acho que a gente teria condições de ter passado porque a gente está passando de uma forma mais tranquila do que nós estamos passando, e eu acho que é hora da gente entender isso, né? Que a gente tinha que entender. Então, não se trata de, não, o certo é deixar os teatros abertos, não, o certo é deixar os teatros fechados. O certo é discutir e encontrar uma solução conjunta e trabalhar por ela. Isso é o certo. Ótimo. E vocês gostariam de... A gente está chegando aqui, chegando a 1h30 de conversa, que é o que a gente tinha se programado. E queria saber se vocês querem comentar mais alguma coisa. Não vou botar mais uma pergunta, porque aí vai... aí as crianças não jantam, não sei, né? Tipo, aí a gente não sai daqui nunca mais. Não, tem uma pergunta aqui de uma moça chamada Beatriz Lima, que ela pergunta assim, do ponto de vista semiótico. Você dá um processo criativo. Um processo criativo. Para além da técnica. Para além da técnica. Ainda mais profissionais. O Berilo, lá em Goiânia, deu uma aula sobre Loy Fuller, que foi uma bailarina americana que fez uma dança chamada dança Serpentine Dance, em que ela dançava com uns véus, né, e tal. E quem estuda luz acaba passando pela Loy Fuller, e quem gosta de luz tem que passar pela dança. Eu acho muito bonito um debate como esse vir de uma faculdade de dança, porque não há coreógrafo que não pense no seu espetáculo sem pensar na dança. Não há bailarino que cria um movimento e, de alguma maneira, ele não se sinta criando um movimento de luz, sabe? Eu sou um apaixonado, eu iluminei muita dança, ilumino ainda bastante dança na vida, sou completamente apaixonado porque eu acho que a luz e a dança são artes subjetivas, artes silenciosas, sabe? E que não prescindem da palavra para se exprimir. E em relação à linguagem, né, que é o que ela está perguntando, as linguagens, né, o encontro das linguagens, eu acho que a iluminação ela tem uma capacidade enorme de absorver as outras linguagens. Assim. Eu me vi várias vezes criando luz baseado em desenhos de figurino, ou então em ideias verbalizadas por um cenógrafo, ou num bate-papo com um coreógrafo, até um maquiador, sabe? Esses signos todos, que são signos que vão para a cena, para mim são todos signos cheios de energia. E luz é energia pura. Então, na minha cabeça, o iluminador é um concretizador de energias.
né? E essas energias passam pela semiótica, passam pela linguagem, passam pela criação de signos, né? E a gente fica tentando criar dentro da iluminação signos que consigam dizer, sem palavras, né? sem texto, o que aqueles outros signos representam, né? Então é uma busca etérea, é uma busca assim, por uma espécie de memória atávica de alguma coisa que a gente não sabe direito nem o que a iluminação se sustenta, que é pura linguagem, é puro jogo de linguagem. Então, eu não sei se eu respondi exatamente o que ela queria saber, mas é assim que eu sinto. Muito legal. Muito bom. Eu estou aqui com o meu checklist, checklist, providenciar esse mestrado do Paulo César, organizar, checklist, organizar essa formação. Gente, acho que a gente vai chegar ao fim dessa conversa com o compromisso da gente resolver algumas questões concretamente, acho que se juntar, né, numa força-tarefa aí, para fazer essas formações acontecerem e, enfim, né, porque... E a gente precisa, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito e a gente tem bastante ansiedade aqui dentro do nosso curso de ter mais conversas como essas, de ter uma formação para trazer esses pontos, né, de discutir, experimentar, fazer um intercâmbio com a galera lá na UFOP, né, também, da gente poder fazer alguma coisa assim, sabe, realizar um trabalho, de repente, ao online também, nesse 3D, a gente está aqui pensando também sobre essas questões de programação, né, e acho que assim, a gente tem muito ainda para conversar. E assim, então, assim, eu tô começando a encaminhar um fechamento, tá, gente? Eu não tô mandando vocês embora, tipo aquela, manda a visita embora. A louca, né? Eu tô encaminhando, assim, minha preocupação de amarrar para não abusar de vocês mesmo, né? Abusar da boa vontade, né? Primeiro, assim, agradecer demais, porque realmente hoje, assim, foi um aquecimento, né? São muitos anos de experiências que vocês têm e de envolvimento de vocês com a área. Então, assim, é um aprendizado muito grande para todos nós aqui. Eu tô com umas coisas aqui que, assim que o correio funcionar, vai chegar na casa de vocês. Tem umas coisas aqui, olha. Esse aqui é o famoso doce de leite de Viçosa. Adoro, amo doce de leite. Então, tudo tem umas coisas aqui, não é só isso, não. Tem uns troços aqui. Mas vai demorar um pouquinho para chegar, mas assim, vai demorar para chegar, mas estamos juntos com os Correios, né? Nunca foi, acho que assim, tão importante, temos todo o apoio aos Correios que estão em greve. A gente aguenta um pouquinho mais. Mas, enfim, e acho que é bem legal a gente manter essa conversa, enfim, e para poder fazer, de repente, uma formação. A gente está bem na expectativa de poder fazer uma formação aqui, prática ou práxica, né, e com esses debates. Eu queria te falar uma coisa, que pode parecer boba, mas para mim tem muita importância. Existe um número enorme de iluminadoras, de mulheres na luz hoje em dia. Quando eu comecei a fazer luz, não haviam mulheres fazendo iluminação. E hoje, há uma quantidade... Outro dia eu até comecei a fazer um levantamento, que a gente queria fazer um evento aqui no Rio, só com as iluminadoras, né? As mulheres da luz e tal. E aí eu levantei, assim, tipo, sei lá, 34 nomes de pessoas, de iluminadoras que eu conhecia. Mas aí eu fui até minhas amigas iluminadoras e pedi que elas me mandassem mais alguns nomes. Cara, chegaram 170 nomes de mulheres envolvidas com iluminação. Óbvio que talvez até tenha muito mais. Mas isso é um dado extraordinário, assim, sabe? Para vários debates, várias questões, assim. Ou seja, é um mercado que muita gente nem sabe que é um mercado que tem muitas mulheres apaixonadas pelo mercado de iluminação e que a grande... porque às vezes fica a ideia de que iluminador é o cara que carrega a escada, carrega o refletor, ou que é uma área só de fazer força. E todas as forças físicas que são feitas na iluminação, todas, sem nenhuma exceção,
podem ser feitas por qualquer pessoa. Existe técnica para tudo, para carregar. Eu tenho pessoas magérrimas na minha equipe, pequenas, entendeu? Pessoas altas, magras, sabe? Não existe nenhum tipo de restrição a nenhum tipo de pessoa para trabalhar dentro da iluminação. E isso é um dado muito bacana da gente divulgar, porque sim. tem muita gente bacana fazendo luz, iluminadoras extraordinárias espalhadas pelo Brasil todo, assim. E só um detalhe, eu acho que é um barato pensar isso, eu acho barato pensar isso, né? Que a primeira professora, e parece que única professora trans da América Latina na área de artes e ensino superior é a professora de iluminação, que é a Dodi, lá na Federal do Sul da Bahia, e é da área da iluminação. Acho isso muito legal de também chamar a atenção, como que essa transformação que a gente estava falando antes, e que eu acho que não tem volta, que tem uma reação, acho que a nossa área tem um papel em se pensar dentro dessa transformação, né? Por mais que hoje a gente está vendo esse refluxo fascista, por mais que ele esteja vindo, né, é só uma tentativa mesmo de tentar abafar isso que nós somos e quem somos e estamos aqui, né? Não vamos recuar, né? Isso é bem importante. Legal, muito bom. Gente, eu quero aproveitar o momento antes que o pessoal vá embora, que eu quero fazer um pedido de... Peraí, que tem alguma interferência. Eu não consigo ouvir. Não ouço, não ouço. Tá. Eu quero fazer um convite que sábado agora... A gente está fazendo o lançamento do nosso aplicativo. Eu desenvolvi um aplicativo que ele serve também para colaborar com a nossa pesquisa. E esse aplicativo é para cadastrar profissionais na área de iluminação e arte para criar uma rede de colaboração. A proposta do aplicativo é não ter nenhum tipo de comercialização, nem para o usuário, nem para o profissional, nem para a empresa. Qualquer um pode se cadastrar e pode ser encontrado em qualquer parte do Brasil. Vou pedir para a Tamires jogar aqui no chat, tem um formuláriozinho, gente, que a galera que participou aqui, né, acompanhando, assistindo o seminário, fazendo perguntas, pedir para vocês responderem, darem um feedback do evento para a gente, preenchendo esse formuláriozinho. Se tiver estudantes, seja daqui de Viçosa, seja de São João del Rei ou de qualquer outro curso que esteja acompanhando, após preencher o formulário, a gente emitir uma declaraçãozinha de participação aqui no evento com a gente. Tem a galera que faz atividades complementares, que precisa de uma declaração para justificar que participou de eventos culturais, palestras e tal. Então, a gente vai dar essa declaração para todo mundo que participou aqui poder comprovar a participação, ok? Então, Tamires, joga o formulário aqui no chat para a galera poder preencher, dar um feedback para a gente do que achou dessa conversa dos nossos convidados. E, assim, fiquem pedindo para eles voltarem. Faz aquela resenha, sabe? Não, porque não sei o quê, porque a gente tem que pegar o financiamento, o que a gente precisa. Faz aquela resenha, assim, dá uma força pra gente, que vamos ver, né? Quem sabe a gente consegue dar continuidade fazendo outras ações. Ok? E a galera tá aqui comentando, o pessoal agradecendo. A Tati falando, espero vocês aqui em Viçosa, gratidão por essa live, enriquecedor demais. Só chamar a gente que a gente vai, né, beleza? Não, vocês têm que vir, vocês estão convocados. Com certeza. Bom, gente, vocês querem comentar mais alguma coisa? Dá dó, né, de encerrar? Não sei, eu tô com dó, porque eu tô fazendo essa mediação chata aqui, né, corta barato. Cara, eu vou ter que encerrar, porque infelizmente meu pai tá no CTI, cara, eu vou passar a noite com ele lá, meu pai
teve uma coisinha, mas ele está melhorando, já está reagindo bem. Mas eu vou passar a noite lá com ele, então eu vou ter que sair daqui a pouco. Já deveria ter saído, na verdade, mas está tudo bem. Mas eu queria te agradecer. Tá vendo, muito. gente? Eu fiz certo. Não, o Berilo é um grande amigo meu, e amigo da vida inteira, assim, foi um prazer enorme, não só vê-lo, né, bater esse papo todo, mas perceber que existe um movimento, né, em direção à formação dessa área, que e para mim é um orgulho quando eu fico vendo a quantidade de jovens fazendo luz, de gente, a gente teve uma turma lá de umas 40, 50 pessoas lá em Goiânia, a quantidade de gente criando luz, pensando luz, estudando, fazendo teoria sobre iluminação dentro do teatro, dentro das artes cênicas, é um orgulho, assim, uma sensação de que as coisas estão dando certo, sabe? De que tudo valeu a pena. Então, eu queria te agradecer demais por esse convite, foi um prazer enorme, a hora que você chamar, tenho certeza, eu passo lá, pego o Berilo e vou para aí. Então, estamos aqui comemorando a abertura dos teatros, e no Rio, né, que tá abrindo agora, né, os teatros. Muita força lá pro seu pai, saúde e assim, estamos com você, bons pensamentos, boas vibrações. Vai dar tudo certo. E Berilo, você quer comentar mais alguma coisa? Não, só agradecer muito, Rosana, o convite de estar aqui, a parceria que a gente tem aí estabelecido, espero que a gente estabeleça sempre mais parcerias aí, e agradecer muito aí o Paulinho, eu costumo falar, né, que a gente, eu falei isso aqui hoje, né, a escola é um elemento da formação, um elemento muito importante, né, é um elemento da formação, mas a gente tem vários, né, o Paulinho, para mim, é um professor, né, que eu tive na minha trajetória de formação, porque a relação de professor, inclusive, não é essa que às vezes a gente fica pensando, né? Eu estou aqui, não sei nada, parado, e o outro que sabe tudo lá vai agora me ensinar tudo, e agora depois, se eu passo um tempo ali, eu já sei tudo. Não, é uma troca, é um processo, e ter operado as luzes do Paulinho, para mim, foi uma escola fantástica, e é sempre bom te ver, Paulinho. Força lá com seu pai. Tamo junto. Eu vou sair daqui. Obrigada ao Berilo também. Obrigada, gente. Tchau, tchau, tchau. E até uma próxima oportunidade. Até. Beijo. Tchau, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.